conservação de alimentos é tão antiga quanto a própria humanidade. Alguns métodos são utilizados desde os primórdios da nossa história, onde a comida muitas vezes era escassa e os humanos que viviam nessa época não podiam arcar com o desperdício. Agora vamos falar sobre as técnicas de preservação de alimentos. Diferentes tipos de alimentos exigem diferentes métodos para prolongar o seu tempo de consumo. Algumas técnicas são muito superiores a outras dependendo do alimento em questão. A refrigeração consiste em utilizar temperaturas baixas entre 7 e 0 graus Celsius. O congelamento segue o mesmo princípio do resfriamento, mas busca manter a comida em temperaturas ainda mais baixas, utilizado para conservar carnes. Na pasteurização se utilizam temperaturas altas para eliminar micro-organismos. Após o aquecimento, o alimento é resfriado de maneira brusca. A rápida mudança na temperatura ajuda a preservação a se manter por mais tempo. Esse método é muito utilizado no leite. A secagem artificial usa correntes de ar quente para desidratar a comida, usado para fazer frutas desidratadas. A conservação também pode ser feita por adição de solutos como sal e açúcar. O sal possui capacidade de reter para si a umidade presente nos alimentos, reduzindo a água disponível para os micro-organismos. As principais causas da deterioração dos alimentos são a oxidação, a fermentação e a putrefação. A oxidação causa alteração principalmente em frutas, verduras e legumes. Nesse processo, o oxigênio do ar reage com os carboidratos neles presentes, desprendendo o dióxido de carbono, água e energia sob forma de calor. Sem contato com o ar, certos alimentos, como o leite e os sucos de frutas, podem sofrer outros tipos de reação química que, no conjunto, recebem o nome de fermentação. Nesse processo, os carboidratos dos alimentos, pela ação de certos fungos microscópicos, são transformados em produtos como álcool e ácido, com desprendimento de dióxido de carbono e energia sob forma de calor. O terceiro tipo de alteração dos alimentos é a putrefação, que consiste na decomposição pela ação de bactérias. As carnes e os produtos delas derivados são os alimentos que passam por esse processo quando em contato com ar, umidade e calor. Nessas condições, as bactérias proliferam e realizam a decomposição. A contaminação de alimentos leva à má qualidade dele, tornando muitas vezes o alimento inconsumível e de aparência duvidosa. Micro-organismos encontrados nos alimentos são divididos em 3 categorias. Micro-organismos deteriorados afetam a qualidade do alimento por alterações químicas. Micro-organismos patogênicos, esses causam infecção no indivíduo. Micro-organismos de reações específicas, esses causam um efeito desejável, como fermentação no caso do vinho, queijo, pães, entre outros. De acordo com sua estabilidade, os alimentos podem ser classificados em perecíveis, alteram rapidamente sua qualidade se não forem consumidos na hora. Semi-perecíveis, sua estabilidade é maior devido a certas técnicas de processamento. E não perecíveis, pode ser estocado em temperatura ambiente por um tempo prolongado. As alterações químicas dos principais componentes dos alimentos são apresentadas a seguir. Carboidratos, utilizados como fonte de energia para os micro-organismos, gera o ácido pirúvico, que às vezes é convertido a diferentes compostos, como ácido lático, etanol e ácido acético. Proteínas. A degradação de aminoácidos resulta na formação de compostos de odor desagradável. Lipídios. Bactérias catalisam as reações de hidrólise de triglicerídeos, produzindo ácidos graxos livres, muitos dos quais conferem odor. Atividade de água. Controlar a água presente nos alimentos é uma das técnicas mais antigas para a preservação dos alimentos. Apesar de o nível da atividade de água para inibir efetivamente a atividade de micro-organismos, há vários outros fatores relevantes. A natureza dos solutos, a presença de conservadores químicos, a natureza da flora microbiana, o pH e a temperatura. Um dos fatores mais importantes é o pH. Assim, a redução de uma unidade no pH representa um aumento de 10 vezes na concentração de íons H+. Em geral,
Valores de pH próximos à neutralidade são os mais favoráveis ao crescimento microbiano. A maioria dos micro-organismos associados a alimentos cresce na faixa de pH de 5 a 8. Os alimentos são geralmente classificados quanto ao pH em muito ácidos, como suco de abacaxi, suco de maracujá, refrigerantes, picles, entre outros. Ácidos, como derivados de tomate, sucos de algumas frutas, exemplo, caju. Poucos ácidos, como carne, leite, ovos. A faixa de pH dos alimentos muito ácidos inibe o crescimento de bactérias, mas ainda permite o desenvolvimento de fungos. A temperatura é o fator de maior importância sobre a multiplicação de micro-organismos. Tem uma grande influência sobre o crescimento dos micro-organismos porque todos os processos de crescimento são dependentes de reações químicas que, por sua vez, são afetadas pela variação da temperatura. Os conservantes químicos são de especial importância em países tropicais, onde a deterioração de alguns alimentos é acentuada pelo grau de umidade e temperaturas. O conservante mais antigo é o cloreto de sódio, NaCl, ou conhecido como sal. O uso de cloreto de sódio é limitado pelo seu efeito direto no paladar dos alimentos. A classe de conservantes mais utilizada em alimentos é dos ácidos orgânicos e seus derivados, sais, ésteres, entre outros. Os ácidos como aditivos alimentícios servem a um duplo propósito, para intensificar o gosto ácido e como conservante. São compostos que inibem o crescimento tanto de bactérias quanto de fungos pela dissociação em água. Aqui estão alguns exemplos dos ácidos mais utilizados. O ácido fosfórico, usado em refrigerantes para reduzir o pH. Ácido acético, conhecido como vinagre, é usado para prover o sabor azedinho em maionese e molhos de salada. Ácido benzoico, junto com seus sais, sódio e potássio, são os conservantes alimentícios mais usados. Seus sais são inibidores das enzimas digestivas pepsinas e tripsinas. Ocorre de forma natural em muitos tipos de bagas, ameixas e algumas especiarias. Ácido lático, assim como seus sais, os lactatos de sódio ou de potássio, diminuem sua taxa de crescimento. Agem diretamente sobre o metabolismo bacteriano. De outro lado, os lactatos abaixam a atividade da água, o que contribui a bloquear o desenvolvimento bacteriano, aumentando assim o tempo de conservação. Ácido sórbico é um ácido graxo insaturado. No setor dos alimentos processados, os principais campos de aplicação são os cremes e margarinas, as conservas e verduras ácidas, os produtos derivados de frutas e os produtos de panificação e confeitaria. Como determinar a dissociação do ácido? Todos os ácidos utilizados em conservas são de natureza orgânica. Quando dissolvido em água, a maior parte do ácido permanece em sua forma molecular e só uma pequena parte se ioniza para gerar os íons H+. É possível calcular a constante de ionização Ki ácida, que irá ajudar a calcular em seguida o pK, constante de ionização por um ácido. Como calcular o pKa, que vai medir a força de um ácido pela sua capacidade de ionização dos ácidos em solução aquosa e ajudar a compreender a efetividade deles como conservantes? Conclusão: ambos os ácidos são fracos, o que é ótimo para a indústria alimentícia. O efeito antimicrobiano de ácidos fracos, geralmente de natureza orgânica, é favorecido por baixo pH, que favorece o estado não dissociado da molécula. O ácido fraco não dissocia completamente em solução aquosa. Conserva alimentos em uma estreita faixa de pH, pois não altera tanto a acidez do alimento, causando menos danos no nosso corpo. Os ácidos fortes conservam alimentos em pH bem baixos e mantêm na comida quantidades altas de íons H+. Pode causar mal se consumido em excesso. Por isso, é sempre recomendado utilizar ácidos fracos de natureza orgânica para realizar as suas conservas. Então, galera, hoje eu vou ensinar aqui como fazer ovo em conserva. E ele é muito simples de fazer. Você vai precisar de ovos cozidos, vinagre, água, sal e um pote desse aqui. Só que tem uma coisa antes que você vai precisar fazer com esse pote, que é a esterilização dele, para que a conserva seja propriamente realizada, senão você vai ter um tempo menor de conserva aí no ovo.
E para fazer a esterilização é bem simples, você só vai precisar dar uma lavada com água e sabão, esfregar bem, enxágue ele algumas vezes e depois você vai fazer mais um enxágue com água fervente. Enxágue ele umas 4 ou 5 vezes com água fervente e deixa ele secar sozinho. Eu já fiz essa etapa, os ovos já estão cozidos aqui, tá tudo certo. Então vamos lá para fazer a conserva. Primeiro a gente só vai botar os ovos aqui dentro do pote. Aí feito isso, coloca mais ou menos metade do volume do pote em água e a outra metade em vinagre. Não tem problema se der menos da metade em vinagre, porque já vai ter a quantidade suficiente de ácido acético aqui para que a conserva do ovo seja adequada. Essa conserva vai durar mais ou menos uns 2 meses se deixar na geladeira. E se você abrir ela em algum período dentro desses 2 meses, o ovo tem que ser consumido no máximo 5 dias. Essa é a recomendação. Beleza. Vou pôr 1 colher de sopa de sal. Dá uma dissolvida aqui. A colher está esterilizada também. Passei no fogo do fogão. Né? Aí já completar o restinho com vinagre. E fechou. Só tampar aqui e tá feita a conserva.